Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Jeremias 36, no versículo 3 e 4, que diz assim: talvez ouça a casa de Judá todo o mal que eu penso em lhe fazer, e se arrependa cada um de seu mau caminho, e eu perdoo a maldade de seu pecado. Então, quando o Senhor ele deu essa palavra, ele deu a Jeremias e disse assim: Jeremias, você escreve. Não, o Senhor deu a Jeremias, e como Jeremias estava preso, então uma outra pessoa veio e escreveu uma carta e disse assim: você pega e passe essa carta e que eles leiam, levem ao rei de Judá e de Israel e leiam essa carta dizendo o que eu estou falando nessa carta, que se eles se arrependerem, e nesse tempo era o rei Joaquim. O rei Joaquim, ele tinha 18 anos de idade quando ele se tornou rei, e ele ficou reinando por 3 meses. E o que aconteceu? A palavra do Senhor veio para que ele se arrependesse do mal deles. E Joaquim, que era filho de Josias, agiu na maior ignorância. Ele pegou a carta, na verdade foi Baruque, que enquanto Jeremias falava, Baruque escrevia e enviou para o rei Joaquim. E o rei Joaquim, em vez de ter tido temor do Senhor, ele pegou e simplesmente e foi rasgando a carta com o canivete dele e colocou fogo no rolo que Baruque tinha escrito, as palavras que Jeremias passou. Mas antes que eles mandassem essas cartas, ele disse assim: olha, vocês se escondam, Baruque e Jeremias, vocês se escondam, porque era o Senhor já tocando o coração deles, porque algo iria acontecer. Então, Joaquim, que era um rapaz novo, né? Ele não teve temor nenhum do Senhor. Então o Senhor disse assim: ó, se eles ouvissem a minha palavra e se eles se arrependessem dos seus pecados, eu iria desistir de fazer o que eu quero fazer. O que ele fez? Pegou e rasgou com o canivete e colocou fogo no rolo, no livro, né? Que era um rolo na época, da palavra que o Senhor mandou dizer, que ele se arrependesse dos seus pecados, que o Senhor ia desistir de fazer o que ele queria fazer. E eles não acreditaram no que o Senhor falou. E o que aconteceu? Então, Jeremias e Baruque, eles se esconderam, e na verdade o Senhor escondeu para que Joaquim não achasse, porque Joaquim queria matar eles, como se a profecia fosse de Jeremias, como se a profecia não viesse de Deus, né? Então, que isso fique em um alerta para no tempo que nós estamos vivendo. O Senhor, ele tem usado muitos profetas para nos alertar a respeito de tantas coisas que estão acontecendo, tantas tragédias que estão acontecendo. Porque a maior tragédia que aconteceu foi que Joaquim foi levado prisioneiro por Nabucodonosor e ficaram
40 anos no exílio da Babilônia, e lá ele morreu, Joaquim morreu lá na Babilônia. E os que voltaram foram só alguns profetas, e todos aqueles morreram todos lá. Então o Senhor permitiu voltar somente aqueles que o Senhor viu que tinha temor a Ele e se arrependeram dos seus pecados e tinham temor. Então vieram, novamente para a terra prometida. E assim o Senhor, Ele nos dá também a direção, Ele nos diz no dia de hoje assim também, que a gente fique atento quando o Senhor quer passar um recado para nós, que ficamos vigilantes em oração, nos santificando, aqueles que podem fazer jejum, que eles venham fazer jejum, venham se santificar, aqueles que estiverem doentes, que orem em pensamento, que busquem a face do Senhor em pensamento, que esteja com o pensamento ligado ao Senhor, buscando a face dele dia após dia, para que o Senhor venha dar livramento de muitas coisas que vão vir a acontecer ainda, porque Deus tem usado muitos profetas para que nesse tempo, em tempos difíceis, que as potestades malignas se levantam, que a gente se levante em oração, principalmente no Natal que passou. Foi dado um alerta que era para orar. Depois, o dia que passasse a virada do dia 25, que orasse, porque são datas aonde que os bruxos, eles fazem rituais. Então, quando é virada de Natal, quando é virada de Ano Novo, a gente tem que se virar também em oração. Enquanto eles estão lá fazendo as obras de bruxaria, nós se levantamos também depois da virada em oração para quebrar todos esses levantes que o inimigo está fazendo contra a nossa casa. Ele pode estar fazendo algo contra nossas casas. Então a gente se levanta em oração na hora que passar a virada. Então passou a virada, você não vai orar antes, você vai orar depois. Passou a virada de meia-noite, em seguida você vai estar orando, porque esse é o propósito que os bruxos fazem. Eles esperam passar a virada e começam a entregar os sacrifícios. E aí então você entra em oração para que venha a ser quebrado toda a obra de bruxaria contra